Seja muito bem-vinda à nossa primeira aula da jornada Agenda Cheia. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a Aline e eu vou ser a sua mentora durante essa jornada. E o meu propósito aqui é ajudar você que está aí do outro lado a ser independente, a viver da extensão de cílios, a fazer da extensão de cílios a sua profissão, se sentindo valorizada, reconhecida e o melhor, conseguindo faturar nessa área. Então, o meu propósito aqui é mostrar para você esse caminho. Dá só uma olhada no faturamento da minha aluna Jéssica. Assim como a Jess também fatura com a extensão de cílios. E eu quero que você também tenha esses resultados. Por isso, nessa aula, a gente vai trabalhar extensão de cílios mais rápida. É isso que faz com que as minhas alunas tenham esse faturamento. E aqui quero falar com você que está pensando em iniciar na área ou já iniciou, para você que já está na área há algum tempo, mas sente que está andando em cima de uma esteira. Anda e não sai do lugar. Eu quero muito ajudar você a tirar essa venda dos olhos para aquilo que está fazendo com que você não consiga prosperar na sua profissão. E nessa jornada, eu quero trabalhar com você como que você pode se tornar uma lash designer, uma especialista em cílios que fatura de 3 ou mais ao mês com extensão de cílios, realizando atendimentos de cílios. E isso que nós falamos é o Decola Lash. É o meu curso completo na área de cílios, onde você aprende do zero até o avançado. E dentro dessa minha metodologia, eu tenho um desafio que eu faço com as minhas alunas, que é o Lash Valiosa, onde eu desafio elas a faturarem de 3 a 7 mil reais em 30 dias. E elas recebem placas de faturamento, esmeralda, diamante e rubi. E ter esse faturamento não é o ponto de chegada, e sim o ponto de partida. Quando eu iniciei na área de extensão de cílios, eu não tinha muito a visão do potencial faturamento que eu poderia ter. Eu trabalhava registrada em uma empresa na cidade vizinha onde eu moro. Eu levava em média de 2 horas, 1 hora e 40 para chegar até esse meu trabalho. Eu comecei a trabalhar com 18 anos, fiquei 3 anos na empresa e eu sempre sentia que eu tinha aquela ambição de ganhar mais, de conquistar as minhas próprias coisas. Foi aí que eu entrei na área da beleza. Mas eu entrei na área da beleza trabalhando com maquiagem. Acho que a maioria das lashes começam dessa forma. É maquiagem ou até mesmo sobrancelha, né? Fiz o curso de sobrancelha e eu trabalhava registrado. Conciliava os dois. Fiquei um mês fazendo isso. Mas chegou uma hora que eu não via resultado na maquiagem e o meu trabalho não estava dando. Então eu precisava tomar uma decisão. Foi aí que eu tomei a decisão de começar na área de extensão de cílios. E foi a melhor decisão que eu fiz até hoje na minha vida. Investi num curso iniciante, comecei a trabalhar em pleno novembro, aquela loucura de atendimento. Eu me vi obrigada a ter mais agilidade, porque eu tinha muita procura e o meu tempo de atendimento era em média de 4 a 5 horas. Foi aí que eu comecei a desenvolver certas habilidades. Habilidades que me, que, que me concedem até hoje a ter resultados melhores. Eu tenho muitas alunas que já trabalham com esse método, com essas técnicas, que seguem esse passo a passo, e não adianta eu passar para você aqui tintim por tintim e você não aplicar, e depois vir falar que não teve resultado. Então, pega papel e caneta na mão, que a gente vai começar o conteúdo, anotem tudo o que vocês quiserem. Se você ainda não está no nosso grupo VIP, entre em contato com o suporte para você entrar nesse grupo, porque é por lá que eu envio todas as informações, quando que as próximas aulas estarão disponíveis e caso tenha algum documento, algum PDF extra de conteúdo, você também recebe por lá. Sem contar que por lá vocês conseguem ter um diálogo melhor, né? Existem alguns tópicos, algumas etapas para que você consiga fazer um atendimento em menos tempo. O primeiro delas, uma das vantagens de trabalhar com a extensão de cílios em menos tempo, é a flexibilidade de horário. Tanto flexibilidade na tua agenda, né, você consegue ter mais horários disponíveis, quanto flexibilidade de horário para você, no teu pessoal, né, na tua vida pessoal. Porque assim como profissionais, a gente tem família, a gente tem
algumas de vocês têm filhos, pai, mãe, e você precisa tirar um tempo para você. Quando eu levava 5 horas, 3 horas para fazer um atendimento, um procedimento, eu não tinha vida pessoal. Eu não conseguia tirar uma tarde e tomar um café numa panificadora com a família, com o namorado, com a mãe, porque eu vivia o dia todo para aquilo. Eu trabalhava das 8 da manhã, eu conseguia atender 3 clientes por dia, uma de manhã e 2 da tarde. A próxima cliente eu pegava às 1 da tarde e terminava às 4 ou às 5, dependendo do caso, né? Que a gente sabe que diferentes clientes têm mais camadas, mais fios, às vezes o formato do olho é um pouquinho mais difícil de trabalhar, então tudo depende. Mas a média era 4 a 5 horas. Depois da cliente da 1, eu pegava uma cliente às 5 horas da tarde e eu terminava 8, 8 e meia, às vezes 9 horas da noite. Que tempo que eu tinha de fazer alguma coisa para mim? Não tinha. Que tempo que eu tinha de agendar outras clientes e faturar mais? Não tinha também. Então, eu me vi na obrigação de achar uma forma para eu melhorar esse tempo de atendimento. Com isso, você consegue flexibilidade de horário, mais autonomia, mais tempo livre, que é isso que a gente já falou, carga horária mais leve, você não fica cansada fisicamente e mentalmente, né? Você está ali trabalhando num tempo curto, um espaço de tempo curto, não fica tantas horas sentada na mesma posição. O teu trabalho ele se torna menos cansativo, né? E a qualidade de vida, porque se você fica muitas horas sentada na mesma posição, você acaba não tendo tempo de tomar água, fazer as necessidades, né? Ir no banheiro, dar uma limpada no estúdio, você não consegue, porque você precisa atender uma cliente em cima da outra para que você termine antes. Mas você já leva um certo tempo para fazer essas aplicações. Então a tua qualidade de vida melhora. O primeiro passo para que você consiga fazer uma extensão de cílios em menos tempo é a organização. Parece óbvio, né? É simples de organizar, mas às vezes é uma coisa que a gente não faz. E às vezes é isso que está atrapalhando você. Essa organização, ela precisa vir primeiramente da tua agenda. De enquanto em quanto tempo eu vou agendar minhas clientes? De 1 em 1 hora? De 1 hora e meia a 1 hora e meia? Não deixe tanto tempo livre de uma cliente para outra. Que você acaba... eu, por exemplo, eu reservo os horários de 1 em 1 hora. Tem clientes que eu faço a manutenção em 30 minutos, em 37, 40 minutos. Então ainda me sobra 20, 25 minutos para eu tomar uma água, ir no banheiro, arrumar o carrinho, me arrumar, dar uma penteada no cabelo. Agendem as clientes num certo espaço de tempo, né? Para não ficar aquela correria uma em cima da outra. Organização de agenda. De que horário a que horário você vai trabalhar? Vou começar às 7 da manhã? Eu recomendo que você encerre os seus atendimentos antes, né? Porque se torna cansativo você trabalhar das 7 da manhã e parar às 9 da noite, por exemplo, né? Acontece. Sexta-feira, muitas sexta-feiras eu já trabalhar dessa forma, aí vem o quê? As escolhas. Quantas vezes ter jantar de família, ou um churrasco, uma festa, e eu tava trabalhando, porque era uma escolha minha, né? Um propósito meu trabalhar naquela época por aquele determinado tempo. Hoje eu já não dou muita prioridade em atender até muito tarde, porque eu sinto que eu fico mais desgastada. O nosso psicológico ele sofre demais, né? Ele é muito sensível. Quando você trabalha, eu falo por mim, quando eu trabalho até muito tarde, eu fico muito estressada, a gente não se alimenta direito durante o dia, e isso, você conseguir atender as suas clientes num tempo menor, mais curto, dá essa disponibilidade para você, dá essa vantagem de você terminar os seus atendimentos mais cedo, né? E ir para casa. Eu tenho alunas que trabalhavam, que realizavam procedimentos em 3 horas. Hoje, em 1 hora e 38 minutos, 1 hora e 20, fazem uma aplicação. Aí pergunta para elas qual é a qualidade de vida delas hoje e antes. Antes, quando elas levavam 3 horas, e hoje que elas levam 1 hora e 20. É totalmente diferente. E o primeiro passo é a organização.
organização da agenda, organização da sala de atendimento, materiais e o passo a passo que você vai seguir. Eu costumo fazer os atendimentos à minha cliente os 2 olhos juntos, porque parece que se eu fazer o mesmo passo nos 2 olhos, o tempo é menor. Que imaginem assim, eu vou higienizar os cílios da minha cliente aqui, vou higienizar um olho. Aí eu guardo o meu shampoo no meu carrinho. Quando eu for higienizar o outro, eu vou ter que voltar no carrinho pegar a mesma embalagem que já estava na minha mão. Então, se já está ali, já faz nos 2 olhos. Vai pegar o pacotinho de pad, abre ele e já aplica. Um aqui, um aqui. Do que você guardar o pacotinho de pad no teu carrinho e depois voltar a pegar o pad. Às vezes parece coisas óbvias, né? Às vezes é um simples ajuste que pode fazer toda a diferença no seu atendimento. Tá? Então, organização da agenda das clientes, dos horários, sala de atendimento, os materiais e o passo a passo. Não deixa os teus materiais perdidos na tua sala de atendimento. Uma pinça para cá, uma cola para lá, um pad para lá. Deixe tudo no teu carrinho ou na tua bancada. Preferencialmente em seguida. Shampoo, água, papel, escovinha, bastão descartável, pad, na ordem que você vai seguir, tá? O segundo passo é a técnica estratégica. Mais agilidade, entrega condizente, né? Precisa ser o teu preço e a tua entrega precisam estar alinhados. Preenchimento estratégico, um top line estratégico, foco e prática. Às vezes eu passo tudo isso para a aluna e ela não faz a prática. Aí reclama que não teve resultado. Ah, porque eu não consegui entregar um atendimento mais rápido. Tá, mas você praticou? Ah, eu fiz uma cliente ou outra. Então isso não é prática, né? A prática ela tem que ser diária, todos os dias. Ah, eu não tenho cliente todos os dias. Pega modelo, cobra um valor menor, mas pratique, né? Faça essa prática. Agilidade, quando eu falo de agilidade, você precisa ser ágil ali, na tua técnica. Precisa ter um isolamento ágil, né, com a pinça de isolamento, uma acoplagem ágil e a agilidade na montagem do fence também, ou do fio que você for usar ali, tirando do chicote. Isso precisa ser ágil, tá? A entrega condizente. Não é porque eu vou fazer um atendimento mais rápido que eu vou fazer de qualquer jeito. Eu já vi, infelizmente, alunas querendo fazer mais rápido, só que entregando um serviço mediano. Se você quer entregar um serviço mais rápido, coloque em mente que você vai entregar o mesmo trabalho, só que mais rápido. Tá? O que você vai trabalhar é a agilidade. O preenchimento estratégico também é muito importante. No meu primeiro curso, quando eu saí do curso, a minha professora me falou que eu precisava preencher 100% dos cílios da cliente. Vocês sabem quantos cílios tem em cada olho nosso? Na parte superior, não na inferior? Em média de 200 fios. Imagine você ficar preenchendo 400 fios, né? Nos 2 olhos juntos. Você vai levar 5 horas, 6 horas, que era o tempo que eu levava. Então, isso não é legal para o profissional. O preenchimento ele tem que ser estratégico. A gente sempre trabalha uma porcentagem estratégica. Não 100%, uma porcentagem menor, trazendo o mesmo efeito de 100%. O top line estratégico. Às vezes, muitas de vocês não sabem o que é top line porque, infelizmente, não tiveram o conteúdo adequado, o curso adequado. O top line, basicamente, que esse não é o foco da nossa aula, mas eu vou dar uma leve introdução para vocês conseguirem compreender o que eu estou falando. O top line, ele é uma técnica avançada, né, que a gente geralmente trabalha no aperfeiçoamento, onde você vai diminuir a numeração da camada. Então, se a minha camada de baixo é 13, a camada de cima tem que ser 12. Você vai trabalhar diminuindo uma numeração, basicamente, só que trabalhando com estratégia, tá? Estrategicamente, você vai fazendo um top line. Não vai fazer top line no olho inteiro, senão você vai levar 3 horas, 5 horas. É estratégico. Depois, o foco. Esteja focada naquilo. Não fique com o celular perto de você. Não fique, evite conversar com as clientes, porque isso atrapalha num certo ponto. Tudo para que você foque, né? Não evite ir ao banheiro, tanto você quanto a tua cliente.
Toda cliente que vem fazer o procedimento comigo, eu já pergunto antes de realizar o procedimento, antes dela deitar na maca. Quer ir no banheiro? Quer tomar uma água? Quer ver alguma coisa assim extremamente importante no celular? Porque depois que você deitar na maca, você não vai poder levantar, muito menos abrir os olhos, porque o procedimento inteiro é feito com os olhos fechados. Converse com a cliente, né? Tenha esse diálogo para que o teu procedimento seja mais rápido. E por último, a prática. Então, quanto mais você pratica, mais ágil você fica, que é isso que a gente está trabalhando, né? Agilidade. Quanto mais prática, mais ágil. Quanto mais prática, mais perfeito o teu cílios vai ficar, né? A tua técnica vai ficar. Já o passo 3 é o material. Pinça de precisão. Quantas vezes, nossa, eu perdi as contas já de quantas alunas de curso avançado que chegaram para mim com dificuldade em executar uma técnica só por conta da pinça. Estava usando uma pinça barata, né? Opta pelo barato e o barato acaba saindo caro. Quando você está usando uma pinça barata, você vai levar mais tempo para realizar o procedimento, porque geralmente ela não é boa. Eu não estou falando que você precisa ter aquela pinça que custa 200, 300 reais, né? Que é o caso da pinça da Stalix. Não, você vai usar uma pinça que seja um valor acessível para você, né? Mas que seja boa, que seja precisa, que faça o que você precisa, tá? Cola de qualidade, não fica usando aquela cola que te indicaram. A cola, ela tem que ser o ideal para você, adequada para você. Quando a gente fala de cola, envolve muito conteúdo, tá? Também não é o assunto aqui, mas a gente vai dar uma leve introdução. A cola, você precisa entender sobre o tempo de secagem e a umidade e temperatura. Às vezes eu vejo alguma profissional indicando uma cola para aluna, sendo que ela está na área 3, 4 anos, ela faz um atendimento super rápido e ela indica uma cola super rápida para aluna. É claro que ela vai ter dificuldade, porque se a tua cola seca muito rápida e você ainda está naquele processo de desenvolvimento, de aprendizagem, não vai colar, o fio não cola, aí você vai escovar, vai cair e não vai dar muito certo. E por último, os fios sintéticos bons. Os fios sintéticos, eles precisam ser de uma qualidade boa. Por quê? Tem fio sintético que é muito rígido, então ele dificulta você abrir o fã. Às vezes você está com muita dificuldade na abertura de fãs e não consegue solucionar. É o fio sintético. Dito isso, os passos, você vai começar a evitar algumas coisas, e foi o que a gente já falou. Por exemplo, distrações, né? Celular, banheiro, alimentação. Evite, na verdade, nunca nem faça isso, de se alimentar enquanto você está em atendimento. Pelo barulho do alimento, né? Sem contar que você precisa estar protegida de máscara, e você vai levar um certo tempo a mais. Então, celular, banheiro, alimentação e atrasos. Aqui eu sempre trabalho com as minhas clientes no ponto. Tanto é que alguns dias atrás, algumas andaram demorando, se atrasando, e eu já fui lá e já peguei no pé. Você, como profissional, você precisa ter isso em mente, porque é o teu posicionamento. Se a tua cliente chega 3 vezes seguidas, 3 vezes na manutenção atrasada, e você não fala nada, ela não vai imaginar que isso faz mal para você como profissional. Você precisa falar. Na segunda vez eu já falo, ó, fulana, hoje eu vou fazer o que dá, porque você já chegou atrasada a última vez, agora dessa vez você chegou atrasada de novo. Claro que vai falar naquele tom, né, mais leve, não vai ser rígida com a cliente, que ela pode te abandonar também, tá? Então seja leve, mas tenha esse diálogo, fale com ela, tá? E evite preencher 100%. Preenchimento estratégico, tá? Uma porcentagem ideal ali. Que você veja que está ficando os cílios harmônico. Quando você segue todo esse passo a passo, eu tenho certeza que você vai sim conseguir diminuir, nem que seja 30 minutos no teu procedimento. Mas pense que em 30 em 30 minutos você consegue atender 2 ou até mesmo 3 clientes a mais no dia. E, consequentemente, isso vai aumentar o seu faturamento. Tá? A nossa aula
O nosso conteúdo era sobre isso. Agora eu vou reforçar com você que amanhã a gente tem a nossa segunda aula, que vai ser sobre captação de clientes e fidelização. Como que você vai captar e fidelizar essas clientes, tá? Porque o importante é captar, né? Claro que é importante, mas o mais importante ainda é fidelizar, tá? Vou dar algumas dicas para vocês como que vocês fazem uma fidelização, como que vocês fazem uma captação. Se você ainda não entrou no nosso grupo, eu reforço novamente para que você entre, porque é por lá que vai ser liberado o link da nossa próxima aula.